sentindo o abdômen, o peito, os braços, o pescoço, o maxilar, a face, as pálpebras, a testa, todo o couro cabeludo. Entre em contato profundo com o corpo de vocês. Vão percebendo se algum ponto existe algum desconforto. Eu quero que vocês joguem. Joguem a respiração para este lugar e retirem automaticamente, protegidamente, tudo o que não precisa mais, todo o desconforto, toda a tensão com a respiração. E a cada respiração, vocês vão percebendo que o ar vai entrando e a respiração vai ficando mais profunda e mais lenta. E mais suave. Se existir algum pensamento, algo que está vindo, deixe que venha e passe. Ou solte o pensamento, junto com a respiração, junto com a tensão. Percebam seus batimentos cardíacos. Se percebam aqui e agora, presentes, totalmente presentes para esse nosso trabalho, para essa nossa reflexão, sem julgamento, sem intenção, sem medo, com a mente vazia. E vamos nos conectar com o que eu chamo de sabedoria universal, algo maior. Onde sabemos que cada célula do nosso corpo é igual a tudo que está no universo. Existe algo maior, um eu maior que sabe tudo sobre nós, então vamos nos conectar a eles. Não depende de crença, de religião. Simplesmente vamos imaginar como seria essa sabedoria universal. Pode ser uma cor, uma sensação, uma emoção, uma imagem. Não tem uma forma certa. Eu quero que vocês se coloquem agora nas mãos dessa sabedoria, da forma que ela se apresentar, porque não tem uma forma certa. E a cada respiração, vocês vão se sentindo mais e mais conectados e presentes para esse nosso trabalho de hoje. Você vai fazer o que agora? Ficar vendo vídeo? Seu celular funcionando? Hoje que nós vamos trabalhar a ordem entre os irmãos. Segundo Bert, a ordem vem antes do amor. O amor só pode acontecer quando tudo estiver no seu devido lugar. Tudo, tudo. Então, quando vocês se sentirem totalmente conectados, vocês podem ir voltando devagarzinho para o aqui e agora.
Tudo bem, gente? Oi, Kátia. Kátia 1 e Oi, Kátia Cíntia. 2 agora. Tem duas agora. A Kátia embaixo e a Kátia em cima aqui no meu. Então, gente, nós vamos falar hoje de ordem, de hierarquia. Nós já sabemos, aliás, imagino que todos sabem. Alguém não conhece as ordens do amor do Bert Hellinger aqui? A Kátia? Não? A Ana também não. Não, Então, eu também não. eu vou pedir aqui, a Maria Ângela também não. Vamos falar com os universitários, que é o pessoal que tá aqui no curso. Então, o Bert Hellinger trabalhando, ele foi sacerdote primeiro com famílias, e ele foi fazendo muitos trabalhos, trabalhando o inconsciente sistêmico, que era com famílias, ele foi descobrindo que existem 3 princípios fundamentais que, para funcionar, para aquilo fluir e para a família fluir bem, eles tinham que estar em ordem, né? E esses 3 princípios eu vou pedir aqui para os meus universitários. Hoje vocês que vão dar aula. Vai, Leda, fala o primeiro princípio para quem não conhece. Solange, você me ajuda, por favor. Solange. Cadê o Pedro? Aqui me vem rapidamente à mente a lei do pertencimento. Isso, é a primeira lei. Então, a primeira lei do pertencimento, ela diz que nada nem ninguém pode ser excluído do sistema, né? Nem os que estão vivos e nem os que estão mortos. Então é a nossa família de origem, a família que a gente forma, e todos os ancestrais, todos que vieram antes. Inclusive, as dores, as coisas que acontecem, que nem sempre são legais ou agradáveis, às vezes são difíceis, todas têm que ser incluídas. A segunda lei, na qual nós vamos trabalhar hoje em relação aos irmãos, qual é? Solange? Cadê a Solange? A lei da ordem, né? Então, Quem vem antes é maior. Quem vem antes, assim como os nossos pais abriram a porta, né? Todos os nossos ancestrais nos permitiram estar aqui, né? Quem vem antes precisa ser respeitado, honrado. Eles são maiores que nós, somos menores. Em relação à hierarquia, que é a lei da ordem, Bert, né, foi aí que ele observou que se não tiver esta lei sendo observada e cada um no seu lugar, por mais amor que tenha, o sistema não vai fluir e não vai funcionar bem. Então, por exemplo, um filho que se sente grande para achar que ele é maior que os pais e cuidar dos pais, ele vai, de alguma forma, estar fora de lugar e aquele sistema, como um todo, vai sinalizar para que a gente olhe o que está fora de ordem, o que está fora da hierarquia, né? E hierarquia, eu estava buscando, que é sobre este conceito que nós vamos trabalhar hoje com os irmãos. Normalmente, ela traz consigo, dentro do conceito, né, um grau de poder maior em relação ao que vem depois, né? É como se o que vem depois tivesse que se subordinar ao que vem antes. E funciona meio assim, mas não no sentido que a gente está acostumado a olhar, mas no sentido de uma postura de humildade em relação ao que veio antes, como aqueles que sempre... Eles vieram antes, eles sabem, eles passaram coisas antes, sejam os pais ou sejam os irmãos, que esse é um dos conceitos que eu vou trazer. O primeiro irmão ele acaba passando por coisas com os pais sendo o primeiro e um aprendizado que ele já traz pronto para o segundo irmão. Então, diante disso, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ele já tem que trazer dentro de si essa postura de humildade em relação àqueles que já passaram, eles prepararam o caminho para a gente. Vai? Então, Bert traz essa ideia em relação aos irmãos, que os primeiros sempre vão preparar o caminho para os que vêm depois.
E a terceira ordem, ó, quem nunca ouviu falar isso, eu tenho um vídeo no YouTube só falando dos princípios, né? A Mariângela, acho que eu já mandei para ela, a Ana também, acho que eu já mandei, acho que só a Kátia, que eu não mandei. Então, vocês procurarem lá, tem um vídeo só falando isso. E o terceiro princípio, Lena, agora é você, qual é? E eu estava fora, pertencimento, o que falou? Pertencimento? Pertencimento, hierarquia e... Ixi. Olha lá, hoje é chamado oral. Equilíbrio? Equilíbrio entre as trocas, exatamente. Tá? Então, o dar e receber, ele tem que sempre estar equilibrado, né? A não ser, a única relação que não tem equilíbrio de troca são dos pais para os filhos, porque os pais sempre dão mais, e os filhos, por receberem a vida, eles têm que ser eternamente gratos, porque eles recebem o bem mais precioso que é a vida. Tá? Alguma dúvida, Mariângela, Ana e Kátia? Eu acho que com as lives que a gente faz, com os exercícios que a gente faz, acho que vocês já estão entendendo tudo isso. Eu só quis, como vocês falaram que não sabiam, parar para especificar. Então, eu estava falando da hierarquia familiar, né? Então, pensando nesta ordem, né, já comecei a falar dos irmãos, nós percebemos, observamos que somos, de certa forma, subordinados aos nossos antepassados. Tá? Então, a gente tem uma liberdade razoável, né? Então, em relação à precedência. Então, eles têm uma certa autoridade, os que vêm antes, em relação aos que vêm depois. Daí você fala, mas como assim? Eu não quero ser subordinado a ninguém, né? Eu acho que é a primeira coisa que vem, principalmente da forma. Mas, enfim, a gente não tem escolha. Existe uma alma maior que vela pelo bem do sistema, e é assim: se você não ocupar o seu lugar e com uma postura de muita humildade, você vai estar cada vez mais atrelado àquele sistema como um todo, né? Então, a nossa escolha e a nossa liberdade de estar eu acho que o olhar sistêmico nos força a nos colocar nessa postura o tempo todo de humildade, de saber meu lugar, de respeito. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou me sentir internamente livre para as minhas escolhas, né? Quanto mais eu acho que eu sou maior, que eu não vou me subordinar, que o Bert fala que a arrogância é infantil, né? A arrogância da criança, né? Eu vejo como uma criança birrenta, não vou, eu não quero assim, acabou, e daí você vai ficar cada vez mais amarrado aos padrões difíceis, né? Porque a gente acaba velando inconscientemente por isso. A gente não aguenta sair do que eu sempre falo que é a boa consciência. Boa consciência é quando eu estou integrado ou obedecendo aos valores e regras do meu sistema. Então, às vezes, conscientemente, eu nego, eu sou super rebelde. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar ligado àquilo que aconteceu lá atrás. Alguma dúvida, gente? E assim, pensando sobre... Cíntia. Oi. Fala, Cíntia. Desculpa. Não, fala. A gente quase não fala da hierarquia entre irmãos, e eu fiquei pensando que costuma-se dizer pais de primeira viagem. Então, os pais de primeira viagem são inexperientes. O primeiro filho é aquele que vem trazer a primeira experiência como pais, né? Também. É isso que você já está trazendo uma das coisas que eu ia trazer, exatamente isso, Solange. Continua. Então, desculpa. Não desculpa, não. Vamos lá, é aí mesmo. Ele vem, esse primeiro filho, ele vem desbravar uma nova configuração ali, né? Uma nova situação de
de um sistema novo, né? Quem é Os primeiro outros que filho? vêm depois Já pega, é o que eu estou te falando, já pega a cama feita. Cecília, Marimar, a Vanessa, que não tem muita gente que é primeiro filho aqui, né? Então, gente, vamos parar para pensar neste primeiro filho, como os pais de marinheiro de primeira viagem, esses filhos são quase uma cobaia na mão dos pais, né? Mas é onde eles vão estar assim a serviço, vamos dizer assim, o primeiro filho de todo o aprendizado daquele casal como pai e mãe, né? E eu, como tenho passado isso em relação ao meu filho e minha nora há pouco tempo, eu vejo, e eu fiz a mesma coisa. Eu lia tudo quanto é livro, hoje eles olham tudo na internet para ver o que é certo, o que não é, tal. E assim, dá a impressão que a ansiedade é tão grande que eles quase nem respiram para fazer tudo o mais certinho possível, né? Eu acho que e todos os pais, né, mesmo que eles errem, eles vão tentar fazer da melhor forma que eles sabem ou conseguem. E esse filho, eu acho que ele vem como um instrumento, ele vem realmente a serviço da vida para este maior aprendizado. Só por isso, então, vamos pensar neste lugar deste primeiro filho, né? Esse filho foi escolhido, né? Se a gente pensar espiritualmente, para estar naquele lugar, né? Nossa, gente, isso é muito importante, é quase sagrado você pensar nisso, de que ele foi escolhido para estar. E agora me veio isso, mas é assim, é estar naquele lugar de filho mais velho, não é estar naquele lugar de pai e mãe, né? Porque tem muito filho mais velho que também se coloca no lugar de pai e mãe, daí é uma encrenca na ordem também, né? Né, Cecília? Né, Marimar? Que são as primeiras filhas. Então, a gente tem que trabalhar o lugar. E daí, se a gente pensar, né, que esse primeiro filho se assenta naquele lugar, ele veio a serviço, o que acontece com o filho que vem depois? Tá? O mais velho, ele veio para entregar isso para a família, né? Para estar a serviço de todo aquele aprendizado, daquela experiência, daquele momento. Normalmente, os primeiros filhos são aqueles que nascem no período financeiro, às vezes, mais difícil da família. É legal, inclusive, a gente pesquisar sobre isso. Eu, por exemplo, eu sou segunda, mas eu sei, contado pela minha mãe, que o parto dela, o momento dela, ainda mais que as mães eram mães muito novas, né? Foi muito mais difícil com meu irmão, foi o primeiro, do que comigo, né? Inclusive, ela disse que vomitou a gravidez inteira de medo. Então, a gente tem que calcular que o primeiro filho vem a serviço disso. E o segundo, o que significa? Ele já vem com a cama feita. Ele vai receber do pai e da mãe mais experiência, às vezes mais paciência, mais segurança, e vai receber deste irmão também, que já passou por isso muita coisa. Então, só por isso, olhar para este irmão mais velho com reverência, tá? E não pensar, eu não vou me subordinar a ele, né? Você vai, sim, se subordinar humildemente à experiência dele. Então, eu estava vendo num vídeo ou num livro, não sei quando é que foi, vendo sobre este tema. Por exemplo, se você vai numa terapia de casal e vai abrir um grupo e com a família inteira. Então, é prudente para a coisa fluir, para não ter desentendimentos, tem todos os irmãos, é você começar com o mais velho perguntando o que ele acha a respeito de alguma coisa, né? Experimentem isso. A coisa tende a se harmonizar. Tá? Agora, tem muito irmão, filho mais velho também, que é comum, uma dinâmica comum, que ele fica com uma carga grande, querendo se colocar no lugar dos pais, ou querendo trazer toda a carga da família, e, num dado momento, ele descobre que ele nem é o mais velho, né? Houve um aborto antes,
que teve filhos que não foram vistos. Então, tudo isso, quando a gente coloca no campo, a Ana, a Mariângela e a Kátia, como a gente faz uma constelação e coloca no campo, cada irmão no seu lugar, se teve alguém que nós não soubemos que nasceu, que foi um aborto, que foi perdido, alguém que estiver ocupando aquele lugar vai sentir, ou se a pessoa não tiver, vai sentir que está faltando alguma coisa. Então, para o sistema fluir, é muito importante que cada um esteja no seu lugar. E se você pensar depois, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto filho, cada um vai tendo que reverenciar os outros e o grau de carga que se carrega do sistema, ele vai ficando mais leve. Faz sentido isso, Marimar, Cecília? Quem mais quer primeira? A Vanessa, né? Eu sou também. Você também. Faz sentido para vocês isso? Na família, de sentirem isso? Faz, Vanessa? Sim. De sentirem, então, às vezes, uma carga muito grande? Posso falar? Pode. Eu sou a mais velha e a carga é muito pesada. É muito pesada. Aquela sensação de ser responsável pelos todos os menores mais novos. E eu, cada vez mais eu estou sentindo a obrigação que não é minha de estar organizando todo o sistema o tempo inteiro, aquela sensação de responsabilidade por todos, pelos irmãos e ultimamente pelos pais também. Tá, então, aí tem que ver se você não está se colocando, porque antes dos irmãos mais velhos, segundo, terceiro e quarto, quem que tem, né, gente, Maraísa? Já vi os pais. Muitas vezes. Tem o papai e a mamãe, né? Então, a ideia da precedência é sempre imaginar que, pela experiência, aquele que veio antes, ele dá conta. Ele dá conta. Então, papai e mamãe dão conta, porque eles são grandes. O irmão mais velho, o irmão que vem depois do mais velho, o segundo, o terceiro, tem que pensar que o segundo e o primeiro dão conta, porque eles já tiveram mais experiência, né? E assim, a gente precisa se observar, né? Porque existem dinâmicas na família que às vezes a gente precisa fazer constelações para ver com quem se está identificado, que esse anseio de querer resolver tudo é muito grande. E é muito, muito grande também a carga do caçula, né? Vocês conhecem a síndrome do filho caçula na constelação familiar? Alguém sabe? O que acontece? Ele chega no síndrome do caçula que você falou? Síndrome do caçula, né? Síndrome fui eu que dei agora, mas eu vou falar eu estou falando da ordem, eu estou falando do que costuma acontecer com os caçulas, né? Ele é o único que chega no sistema familiar e são os que mais recebem. Então vocês estão falando que tiveram 4, 5, 6 irmãos. Então, vocês imaginam, se o primeiro vem com aquela experiência, daí o segundo vem com mais experiência, o terceiro, o quarto, em cada momento. O caçula, vamos supor que ele é o quinto, ele recebe tudo de graça de todo mundo. Tá? E daí, você é caçula, Raquel? Não, eu sou a mais velha, de 7, mas, porém, o meu irmão caçula, que é Rapa do Tacho, é 18 anos mais novo que eu. E tudo a minha mãe fala assim, conversa lá com a sua segunda mãe. Eu falo, opa, peraí, minha filha, eu já tenho meus filhos. Pois é. Eles recebem tudo de mão beijada, realmente. Então, e o que Eu sou a caçula. Você é a caçula? Ah, a Lena também. Eu também sou. Não sou, porque tem 3 que não nasceram, não sou caçula. Mas qual o anseio? Eu também sou. Quem? Que falou? Perdi. Solange. Solange, Você não é a única, né? Solange. Você dividiu. Que aqui está com bastante gente, agora eu vi. Gente, então, o que vai acontecendo? 20 minutos, caçula.
que a gente vai imaginando que esses sentimentos, né, tanto da ancestralidade como das dinâmicas fora de ordem, eles vão ficando no sentir do sistema. Então, como é que o irmão caçula costuma sentir as coisas? Se ele recebeu aquele monte, agora voltando para as leis das trocas, que a Lena falou, que a troca tem que ser equilibrada, então, que significa que quando eu dou alguma coisa para alguém, quem recebe sente o desejo de retribuir, né? O que acontece com o irmão caçula? Ele recebe muito, recebe mais, porque ele recebe de todos os irmãos. Tem uma dívida enorme. Ele se sente em dívida, ele sente que ele tem que fazer alguma coisa. Então, quando daí, de repente, não tem alguma coisa, porque ele não pode se sentir maior do que todos aqueles que vieram antes, porque ele é o caçula e o menor. Ele se volta para onde? Opa! Oi, Juliana. Ele se volta para o sistema, e daí ele vai buscar no sistema alguma coisa, isso tudo inconscientemente, como se ele tivesse que fazer algo, tá, para se sentir em equilíbrio com os outros irmãos, né? Então, aqui, os caçulas já sentiram que, de repente, tem um peso e uma necessidade que vocês tinham que fazer algo ou algo maior? Gigante. Acho que eu descobri por que eu estou aqui nesse curso. Acabei de descobrir. Gente, a gente já falou sobre a ordem dos irmãos e até trabalhou, mas a gente nunca refletiu mais pontualmente sobre isso, né? É um anseio que a gente tem que entender, né? Para quem está entrando na constelação agora, que são coisas que elas vêm através do sentir. Ela não é claro, você fala, não, eu sou o caçula, hoje eu vou resolver olhar para o sistema lá atrás. Não, você vai sentindo um peso, né? Então, tem muito caçula. E o que começa a acontecer, às vezes, com a vida de quem é o irmão caçula? Ela começa a não andar para frente, né? A parte afetiva não vai, a parte profissional não vai, parece que os caminhos não se abrem. Por quê? Vamos pensar, reflitam comigo. Porque ele sai do lugar dele. Porque, para ele se sentir equiparado aos outros e quer fazer alguma coisa, ele olha para os ancestrais e para as dores dos ancestrais, para ter uma função naquele sistema. E daí, em vez de olhar para frente e receber a força dos ancestrais, ele olha para trás e fica amarrado em alguma coisa lá atrás. Faz sentido, né? Ainda não ficou muito claro, mas eu vou refletir e estudar muito isso. Eu vou te mostrar aqui com bonequinhos. Seu irmão caçula. Tem um monte de irmãozinho atrás dele, tá? Ele recebeu, vamos dizer, de todos esses irmãos, e ele está sentindo pesado, em dívida. Tá? O que ele faz? Ele olha para trás e começa a olhar todos os ancestrais e as questões ancestrais para se sentir útil aqui nesse sistema. Entendeu? Só que daí ele carrega a dor desse que veio antes e fica preso aqui. Porque para a gente ir para a vida, a gente tem que receber a força e ir em direção à vida. Eu olho para cá e fico preso aqui. Entendeu? Entendi agora. Tá? Por uma eu acho que é como pensar, eu recebi tanto e eu não posso receber mais a força, né? Não desequilibra mesmo. Então, é por isso que eu, no início da minha psicoterapia, lá em 1900 em Guaraná com rolha, eu fui a psicóloga disse que eu era uma PI, paciente identificado. Exatamente, né? Não sei qual linha que ela trabalhava, mas é isso aí. Já.
Só que, assim, a constelação nos trouxe de presente a oportunidade de olhar para isso e trazer à luz isso, né? E daí, de repente, nos colocar no nosso lugar, né? Como é na lei da ordem, da ordem não, do equilíbrio, a gente já falou. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta. A não identificação identificação não, o caçula, ele não conseguindo devolver tudo aquilo que recebeu, ele poderia abrir, tipo, começar a concorrer, a disputar com os irmãos mais velhos? Claro. Claro. Eu ia continuar esse raciocínio, Maraísa. Uhum. Tá? Ele pode. Primeiro, ele não quer se colocar, às vezes, no lugar do mais novo, ele se sente mal, ele está amarrado a coisas do passado e aquilo fica muito pesado. Mas, na terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre as trocas, a gente já falou isso em aula, quando eu recebo muito e não tenho como retribuir, porque, às vezes, eu não tenho como retribuir, né? É igual papai e mamãe, mas em outras situações, às vezes, eu recebo mais e não tenho como retribuir. Como é que eu posso equilibrar isso? Alguém lembra dessa aula? Lembra, Cecília? Marimar? Passando adiante, né? Passando para os alunos, passando para os filhos. Pode ser uma forma também, mas é a gratidão, gente. Tá? Quando eu agradeço de coração o que eu recebi, eu consigo me livrar, tá? E passar adiante. Daí, como é que eu vou? Em relação aos pais, eu vou levar a vida adiante. Tá? Mas não necessariamente eu tenho. A gratidão, ela me libera sempre. Isso tem que ficar muito claro para todos. Ela é a mágica da libertação, da transformação, da leveza, é a gratidão, tá? Juntamente com a humildade. A gente pode aqui trabalhar cada semana um tema diferente. Tá? Mas, assim, como olhar isso, olhar para si, né? Não, é muito fácil a gente ver isso em relação ao outro que está do lado. Por isso que a gente está sempre amarrado nas coisas. Né? Cada um olhar para dentro de si e ver se realmente está no seu lugar. Tá? Se você veio naquele lugar, então vamos ampliar um pouco esse pensamento. Né? Lembra que a gente falou a semana passada, para quem veio, tinha muita gente semana passada, da questão do quando o espermatozoide encontra o óvulo, que aquilo é um momento sagrado, porque nós somos escolhidos. Tá? Se a gente pensar neste algo maior, se eu vim para a vida, que a vida ela é um milagre, nós fomos escolhidos, e eu vim para a vida como filho caçula, ou como segundo filho, ou como primeiro filho, gente, não foi por acaso. Então, se eu for extremamente grato de coração ao lugar que eu recebi e me colocar naquele lugar, as coisas vão fluir. Se não estão fluindo, se está pesado, é porque alguma coisa eu tenho que olhar. Tudo bem, gente? Tá? Então, o principal aqui, na ordem dos irmãos, é que eu esteja no meu devido lugar. Só que, às vezes, quando eu começo a trabalhar com a ordem entre os irmãos, às vezes eu não sei de coisas e, por isso, às vezes, todo o sistema sente um peso. Então, vamos dizer que tem uma briga horrorosa entre irmãos, tá? Pode ser que a ordem está errada, mas pode ser também que existam outros irmãos e ninguém sabe. Tá? E fora o outro conceito que vem também na constelação da água dos gêmeos evanescentes, né? Que eles vêm como guardiões espiritualmente para vir junto com os bebês, e às vezes eles têm que ser colocados também numa constelação, na constelação da água. Isso
tem sido muito usado, tem que ser olhado, tem que ser integrado, tem que ser visto. Então, tudo tem que ser incluído, na verdade, para que o sistema fique leve, né? Como irmãos ou irmãs, vocês, quem sente peso aqui? Aline, a Leda, a Mariná. Vocês gostam? A Raide, a Marais, gostariam de falar um pouquinho sobre isso? Só para a gente alinhar junto com os conceitos que a gente está falando? Eu acho que é o que eu tinha... Desculpa. Fala, Raide. Fala. Eu falo que eu estou me divertindo olhando aqui as minhas constelações de irmão, porque por mais que eu já tenha feito constelação, mas o de irmãos sempre ficou encrencado, porque eu sempre fui considerada filha única, ok? Assim, do lado da minha mãe. Mas a minha mãe teve uma primeira relação e ela teve um aborto, então ela teve um primeiro filho e se foi. Mas eu fui considerada como filha única dela. Meu pai tem uma outra filha, que é mais velha do que eu. E eu, na realidade, fui criada no cotidiano com a minha avó. E eu me sentia como a última filha da minha avó também. Então, você falando agora, eu falo, nossa, meu bonequinho está correndo para tudo que é lado, né? E onde eu estou, onde eu fico, onde é que eu não fico? E, na realidade, eu já venho trabalhando essas questões, porque, de uma maneira, eu já me senti muito devedora, né? E teve um momento, para minha mãe, eu disse, nossa, eu já paguei o carnê, chega. Nossa, quanta coisa. Mas, com cada um dos meus tios, eu fiz um movimento, que é a questão da gratidão, né? Eu acho que o aprendizado foi se dando com aquilo que a gente foi vivenciando para se sentir, não é? Mais pertencente ao processo. Mas é um nó na cabeça, né? Eu fiquei agora assim, nossa, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou acolá. Não, onde eu estou? Não, eu estou aqui, não, pronto. Legal, eu estou pondo como reflexão, mas o bacana vai ser o exercício, por isso que eu estou querendo dividir em mais, para a gente colocar nos lugares, mas com este olhar um pouco mais ampliado, só do que falar da ordem. Porque o que eu estou trazendo são coisas que acabam acontecendo comumente, né? Então, e muita gente... Na realidade, e a filha única, entre aspas, foi a filha caçula, que foi muito protegida, recebeu muita coisa. Então, a temática, se é única ou se é a caçula, elas se encontram, né? Porque, de verdade, então a gente já encontrou mais recursos. Não, e a gente está acostumado, né, Raide, a falar assim, por exemplo, você fala, eu sou filha única, como eu falo, eu sou a caçula, eu sou a segunda, mas não, eu sei que minha mãe teve 3 abortos, mas eu não lembro de falar dos 3 abortos, como a pessoa fala assim, não, eu sou a mais velha, daí você vai conversar com a pessoa fala, não, mas teve um irmão que morreu pequeno, então ela não é a mais velha, ela é a segunda. Então, exato. Pensar na ordem de fato, né? Tanto o que a gente sabe quanto o que a gente não sabe entre os irmãos. E é um exercício, né? Que é de limpeza mesmo, né? E é ótimo, né? Fora que, se a gente pensar também, que era muito comum antes de nós, às vezes os pais namoravam e tinham abortos e coisas que também eram meios irmãos nossos e a gente nem ficou sabendo. Então, tem várias coisas a serem olhadas para serem incluídas. Sem dúvida. Ô, Cíntia, fala. O que a Raide disse, eu assino embaixo como caçula. O meu bonequinho fica correndo para lá e para cá, mas o que eu mais sentia, e até pouco tempo, eu acredito que o sentimento exista ainda, é de não ser ouvida. Porque a última vez que eu conversei com os irmãos, assim, presencial, eu voltei e falei, eu continuo sendo a caçula. Mas eu sei, eu vou continuar sendo caçula, mas eu não sou ouvida. Então,
E o bonequinho fica correndo, ele quer ser ouvido. Mas então, esse peso de dívida é imenso, mas esse de não ser ouvida é muito grande. O ser a caçula não significa que a gente não tem que ser ouvida. Todos os lugares são sagrados e são importantes, tá? Pode ser alguma identificação com alguém no sistema que não era ouvido de jeito nenhum, né? Então, todos nós merecemos respeito, como nós devemos ser gratos e ter respeito pelo lugar de cada um. Trazer para este sagrado o que realmente é o nosso lugar, né? Honrar cada um no seu lugar e saber que se você veio naquele lugar, aquele lugar é muito importante, ele tem a sua função. Isso eu posso fazer na ordem. Fala, Maraís. Eu posso fazer uma observação sobre o que ela falou sobre não ser ouvida? Eu comecei aqui em casa, eu, a minha irmã e meu irmão, e minha irmã faleceu há pouco tempo. E o João Gustavo, meu irmão, com quem eu, de vez em quando, eu tenho atritos, não é nem atritos, é forma de pensar diferente, talvez ele se identificaria com o que ela falou, o não ser ouvido, por ter as irmãs mais velhas, e a mim, que tem opinião sempre muito formada e sempre muito proativa, sempre olhava para ele como o menino, o mais novo. E eu acho que até hoje tem esse olhar, ele tem 33 anos, e eu acho que até hoje tem essa coisa, é o mais novo, a experiência é menor. Será que era isso? Isso. Isso, não é? Eu, com 60 e poucos anos, sou tratada como criança. Então, eu identifiquei isso, me coloquei no lugar do meu irmão. Isso. E às vezes é um olhar que a gente tem. Tem que entrar muito profundamente para dentro de si mesma, Leda, e perceber que, às vezes, a própria dívida te faz ficar no lugar de criança. Entendi. Porque é mais cômodo, é mais confortável muitas vezes, entendeu? Mas a gente vê ele assim. Talvez nem seja, não sei se ele se coloque, mas sem dúvida, a minha visão é essa. Cada um ir para o seu lugar também, ou trabalhar em relação a isso, depende do interno de cada um de nós também, entendeu? Eu vim em segundo lugar em relação ao meu irmão, mas eu sempre me coloquei acima dele por uma série de questões que minha mãe colocava para mim. Só depois da constelação que eu fui me colocar no meu lugar. Tá? Então, a gente vai ter que perceber sozinha. Tá? Entendi. Porque, às vezes, esse ter recebido mais também te traz... até traz um peso, mas traz uma situação de conforto. É melhor eu ficar na minha criança, porque a criança não precisa assumir responsabilidade, né? Captei vossa mensagem. Então, às vezes eu não recebo, a minha vida não anda para frente aqui e ali, mas eu sou aquela criança, vou ficar aqui, ninguém me ouve, eu sou infeliz, ninguém presta atenção em mim, né? Porque o caçula às vezes tem essa postura, né? Eu vejo muitos caçulas com essa postura. Ai, coitado de mim, veio todo mundo antes. Ele não vê a força que ele recebeu, o que os outros passaram antes, ele vê o que ele deixou de ter, né? Então, existem muitas dinâmicas, hein? Gente, eu não estou fechando, estou trazendo... Tem um outro lado também, que é assim, do caçula poder ficar mais acomodado, né? Porque como eu recebeu sempre tudo dos outros que vieram antes, né? E para a vida isso às vezes complica, porque demora para decolar, né? É como se ficasse acomodado na posição de que tudo vende a mim, né? E aí não ir tanto à luta, ou mais cedo à luta, ou, sabe, ter um objetivo assim mais claro, né?
São os vários aspectos que podem aparecer do caçula, né? Então, são vários aspectos, assim, e esse não ser ouvido ou não ser olhado tem, às vezes, está muito relacionado com o se fazer de vítima, como você falou, é mais cômodo, por mais que esteja pesado, eu não preciso assumir a responsabilidade muitas vezes, entendeu? Porque, gente, a gente trabalha aqui com qualquer tema, e é uma característica nossa de ser humano se colocar no lugar da vítima, daquele que reclama, daquilo que não teve, o que faltou, entendeu? Quando a gente está nessa posição, a gente não sai do lugar, tá? Porque a gente não vai para o lugar do adulto que se responsabiliza, do adulto que se compromete. Fala, Thaís. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu estava vendo o que a Marimar falou, e ela é a caçula, né? Não, ela é a mais velha. Então, eu sinto a mesma coisa, eu sinto parecido, eu sentia, né? Agora, já com o tempo, depois de muitas constelações, eu já estou melhorando muito. Mas eu me sentia dessa forma, só que eu sou a mais velha. Porque as coisas vieram para mim também com muita facilidade, por ser a primeira filha, a primeira neta, então tudo era para mim, todas as atenções, eu não precisava me esforçar para que nada viesse. Então eu fiquei nessa posição por muito tempo. E aí a minha irmã decolou e eu fiquei, mas exatamente por essa postura. É que aí, no teu caso, se você me permite abrir um pouco, Thaís, Sim. Você ficou no sistema muito no lugar de filha dos avós em alguns momentos, e isso, como filha dos avós, era outra ordem, tá? Agora você está na tua ordem certa. Eu percebo isso agora e realmente faz sentido. No lugar de filha dos avós, por isso a gente só está levantando dinâmicas possíveis, mas a Thaís veio e os avós pegaram como se fossem, os pais eram muito jovens, como se fossem pais dela. Então, é como se ela fosse a última filha dos avós. Agora ela está como filha do pai e da mãe mesmo. E daí tudo muda, você percebe, Thaís? Percebo sim. Agora que você falou, meio que virou uma chave. Então, eu tinha o comportamento adequado para aquela família que eu tinha me encontrado, que era dos meus avós. Então, e isso é o lugar, gente. Veja, às vezes não é tão simples a gente tomar consciência disso. Por isso que a constelação ela traz à luz tudo isso, principalmente porque às vezes está muito emaranhado com outras coisas. Tudo bom, Sandra? Quanto tempo? Bem-vindo. Ei, gente, eu estava quietinha aqui sem o vídeo, ouvindo vocês, estava aqui refletindo, né? Hoje eu consegui escapulir, vim. Mas é muito interessante essa questão. Tem 4 filhos, né? E aí a minha caçula, eu sinto ela muito responsável. Essa coisa de querer devolver alguma coisa para o sistema, eu acredito que tem, sim. Mas, principalmente, essa necessidade de superar o mais velho. Então, eu concordo. E eu não vejo diretamente ela olhando para o sistema passado, mas eu vejo ela assim, muito comprometida com a nossa família. Como se ela tivesse que nos surpreender, ser mais independente. Aquilo que ela demorou mais, ela está fazendo na frente de muitos outros. Né? Então, ela chegou depois, mas ela tem assumido papéis de independência, de autossuficiência antes de outros. Né? O papel de independência talvez seja mais ela está exatamente no lugar dela, porque se o caçula, que vai receber muito, receber isso com gratidão e humildade, normalmente ele é o filho mais atrevido, né? Aquele que vai para a vida mais tranquilamente. Por quê? Porque ele traz uma bagagem grande do que veio antes. Então, se ele receber isso com gratidão, ao invés de peso, ele traz muita força. Não, ela traz muita força.
E quando eu falo assim de mais independência, é até financeira mesmo, ela é mais independente financeira, já é independente financeiramente, enquanto outros filhos do meio ainda estão buscando a própria independência financeira, né? Agora, é bonito ver isso, né? Sim. Eu sinto assim, tem uma teoria de constelação da escola que eu formei, que chama teoria do alfa, beta e gama. Você já ouviu falar da posição dos filhos? Não. Vou explicar. É assim, o primeiro filho, ele é o alfa. Então, ele recebe toda a hierarquia, ele recebe todos os antepassados e todas as carnes primeiro, sem filtro. Né? Os próximos já vão filtrando. Então, primeiro, ele é completamente cabeça. Então, o primeiro filho alfa, ele é movido, ele recebe as coisas pela mente, ele elabora, e ele muitas vezes recebe mais doenças, ou se parece mais com os pais, ou se sentem mais comprometidos a nível de destino mesmo. E os emaranhamentos também, normalmente é quem mais carrega, né? Normalmente é quem mais carrega, e ele recebe com a razão. E o segundo é o beta, ele é mais emocional. Você vai ver problemas emocionais, dificuldades, ele absorve direto no sentimento. Então, as doenças emocionais da família vão para o beta. Mas ele é o mais sensível, o mais avoado. Então, é muito interessante como você percebe isso, como que o segundo filho ele é menos pé no chão, ele é mais da emoção, mais artístico, né? Muito interessante isso. Mais sensível, afeta mais emocionalmente, mais frágil. E o gama, que é o terceiro, ele é o que vai se diferenciando mais da família. E ele é o mais prático. Então, ele não pensa, ele já vai e pega para fazer. Ele é prático. Então, ele observa as coisas e age. E então, com isso, ele vai ser prático também para sair e se diferenciar da família. Para ir para a vida. Mas para ir para a vida. As amarras já estão mais livres mesmo, é isso mesmo. E ele tem um papel, muitas vezes, de vir como curador da família. De alguma forma, ele se compromete com algum tipo de cura da família. E aí, quando volta para o quarto filho, seria o segundo alfa, né? Então, o quarto com o primeiro, eles têm um espelhamento. Aí, o segundo com o quinto tem outro espelhamento. O terceiro com o sexto, sabe? Que legal. Então, é muito interessante esse lugar. Bem interessante mesmo. Bem legal, Sandra. Eu vou ver o nome do livro. O nome do livro é Imensa Vida, de Tarso Firenze. Quando eu fiz o curso de consteladora, a gente teve que ler esse livro. Ele é muito interessante. Não li, não. Depois você coloca para mim, Raquel e Sandra, coloca no grupo, por favor. Sim, coloca agora. O mais interessante, assim, na minha prática, né, de atender os pacientes e tudo, é da gente entender que quando existe um aborto, é como, por exemplo, vamos dizer que eu sou a terceira filha, mas, na verdade, eu sou a quarta, porque o terceiro foi um aborto, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Eu faço o meu papel de terceira filha, porque está faltando essa vaga. Sim, sim. Mas eu vou me completar quando eu usar o meu papel de alfa, porque o quarto é o segundo alfa, né? Então, muitas vezes, quando você vai tratar de uma pessoa, às vezes ela não acha muito lugar dela, porque ela está ocupando também o lugar daquele buraco que não foi visto, mas daí, né? vai vir por forma de peso, né, Sandra? Porque se você vai vir como peso. Que não é seu, então não vai estar leve. Não vai estar leve. Então, assim, esse momento da leveza, quando eu fiz um módulo só desse alfa, beta e gama, né? Quando eu fui fazer esse módulo, a gente tinha até alguns exercícios corporais que a gente fazia, né? De que um está mais na terra, o outro está mais aqui nesse centro emocional, o outro está mais na cabeça, né? O centro mental. E quando eu lembro que eu fui fazer, né? Eu tinha sempre essa sensação, minha mãe falou que achou que tinha perdido um segundo neném, não sei o quê, e eu ficava achando que eu era de um outro lugar, e aí depois eu falei assim, não, olha a primeira biografia da pessoa, né? Então, o alfa é o pioneiro, aquele que sai cortando e vai à frente, e está além do tempo, e que traz a força para os outros. É ele traz que dá essa força para os que vem depois. Mas, né? normalmente,
Ele traz as dores de uma forma mais intensa também, né? Exato. Então, esse é o lugar correto. Você não fica no lugar errado. Geneticamente, aquele lugar é um lugar que você cabe. Você acaba fazendo a biografia do seu lugar. Só que o peso, muitas vezes, é talvez das crenças e das expectativas que o próprio sistema familiar exerce por aquele que está faltando. Então, quando você faz uma constelação que você reconhece aquele aborto e que aquele bebezinho ali ganha um nome, ou ele é lembrado, ou ele é falado, eu tive 4 filhos, mas 3 só que nasceram, ou seja, quando você realmente tem uma ação dentro da família, não só no seu coração, e todo esse sistema é comunicado que aquele bebê que não chegou pertence, ele realmente vai pertencer, não em termos de uma ideia, só numa constelação, mas ativo de ações dentro da família, aí fica leve, porque a pessoa não fica pegando, porque é a própria pessoa que pega a expectativa do campo da família. Muitas vezes a mãe não está passando, nem o pai, mas do campo fica aquele lugar vazio, faltando aquele espaço daquele... Na verdade, a ideia é o apaziguamento, né? Se a gente pensar hoje em termos das famílias que estão ficando extremamente complexas, né? Em famílias mistas, porque o pai tem outros filhos, a mãe tem outros filhos, então tudo isso tem que ser incluído, né? Outro dia eu estava pensando uma coisa interessante, aquele ator que morreu, né? Aquele Paulo Gustavo, que eles tinham 2 filhos, sabe? Aquele ator que era humorista. Sim, o Paulo Gustavo. Eles têm 2 filhos que eram de 2 mulheres diferentes, né? Então, eles não são nem meio-irmãos, porque biologicamente eles têm o sistema de 2 mulheres diferentes, que são 2 famílias, e dos 2 que são 2 famílias. Mas eles viviam juntos, estão sendo criados como irmãos. Eu estou trazendo para vocês para reflexão mesmo, né? Então, se a gente abrisse uma constelação, né? Com muito respeito, estou falando aqui. Então, quantos sistemas estão envolvidos? Eles não são irmãos biológicos, então não estão no mesmo sistema, mas estão sendo criados como irmãos, então eles vão ter que reconhecer a inclusão um do outro, tá? Pela forma que estão sendo criados. Então, o que eu quero dizer aqui é que as famílias estão cada vez mais complexas, e a gente trabalhar em prol de estarmos no nosso devido lugar, né? E o que vai trazer para nós essa sensação é quando a gente sente paz no coração da gente, né? Que é a leveza. Se eu estou no meu lugar, eu estou tranquila, eu estou em paz. Ô, Cíntia, em relação ao Paulo Gustavo, uma coisa que eu fiquei sabendo é assim, um filho é do Paulo Gustavo, ou seja, geneticamente ele sabe qual é o espermatozoide que concebeu o filho A e o filho B, por exemplo, né? Então, a sensação que me deu quando você foi falando, eles não são irmãos, é igual quando você vê um parente do interior e que é criado como... Ele é primo, mas ele é criado como irmão, mas é família, né? Então, é criado só que é um parente próximo, mas recebe os mesmos direitos, né? Ele acaba sendo criado recebendo os mesmos direitos. Então, a gente tem que abrir um pouco mais, né, a nossa cabeça hoje, exatamente o que você falou no início, porque as famílias estão muito diferentes. Então, assim, às vezes, quando a gente ia trabalhar com direito sistêmico, e a gente fazer constelação lá, vinha muito caso assim, de mãe, filho que tinha sido criado pela avó, né? Aí vinha o pai que foi assim, um carrasco, que nunca deu nada, e quer agora pegar a criança, a guarda do próprio, né, o pai da criança, quer pegar a guarda do filho, mas assim, ele vai trabalhar o dia inteiro, é caminhoneiro, e vai dar para a mulher dele, que não é mãe do menino, criar. E aí a gente fez a constelação, e aí, peraí, quem que é parente realmente mais próximo, que vai estar ali, principalmente os primeiros 7 anos de vida, que você tem mais contato com a mulher? Não, a avó, por direito, ela pode, mas o menino vai ter um outro julgamento quando o menino tiver 14 anos, porque ele já é adolescente, e aí vamos perguntar se ele gostaria de passar a viver com o pai. Mas antes dos 14 anos,
ele vai ficar com a avó, porque a avó é do sistema dele, então não vai poder ser criado pela madrasta, que tem menos direito, né? Mas o pai vai ter responsabilidade, o pai vai ter que visitar, o pai vai... Então, é tão interessante quando você leva a questão da constelação até para o direito, porque o direito muda, né? Muda totalmente, mas o que eu quero dizer é que este olhar, para nós olharmos com um olhar sistêmico, hoje as famílias estão mais complexas, então a gente também tem que estar com o coração aberto para estar ampliando este nosso olhar. Isso. Eu assisti um filme que eu quero indicar para vocês, um filme que eu não sei se alguém já assistiu, chama Mimi. Alguém já viu aqui? Não. Eu vou contar, porque tem a ver com os irmãos, mas tem a ver com o olhar sistêmico para a gente treinar. É um casal de americano que vai para a Índia buscar uma mãe que é barriga de aluguel. E eles queriam uma mulher que fosse jovem, bonita, que eles achavam que, por meio disso, ela seria saudável. Tá? Mas eu vou ter que contar, gente, porque senão, se eu não contar... Vocês querem assistir? A gente discute da próxima vez? Quer que eu conte? Não, pode contar, pode contar. E daí, o que acontece? O casal ficou feliz da vida porque a moça, ela vinha de um meio pobre, ela topou ser barriga de aluguel porque ela queria aquele dinheiro para ser atriz em Bollywood, né? E foi. Quem que apresentou a moça para o casal foi um chofer de praça que não tinha tido filhos. E ele pegou aquela moça, o casal pegou aquele chofer para ficar de guardião da moça durante a gravidez. Então, ele ia levar no médico, ele via se ela estava bem, ele via tudo que estava acontecendo com ela. Enfim, chegou num dado ponto, eu vou resumir só para a gente poder discutir. Num dado ponto, a médica chamou, fez um ultrassom na moça, e daí os pais foram lá, acho que ela já estava com 5 meses ou 6 meses por aí, falou que a criança teria síndrome de Down. Bom, o que os pais americanos fizeram? Eles falaram que não queriam mais a criança, que ela podia abortar, porque eles não queriam uma criança defeituosa, e foram embora. Essa moça ficou desesperada, primeiro porque ela não contou para a família indiana, tá? Então ela primeiro falou que o marido dela era o chofer lá, o motorista, que na verdade era casado e não tinha filhos. Ela tentou fazer um rolo, até que a família realmente acolheu, e ela acabou contando a verdade. E passou-se 4 anos, né? O que eu achei muito interessante aqui, porque a gente está falando de filhos, aí eu vou entrar nessa questão, que é a questão de adoção, ou de filhos que vêm e não são seus. Essa moça, o menino falava assim, mamãe não, ele chamava ela de Mimi. Na escola, todo mundo fala que eu sou branco demais, né? Porque ele era americano, loirinho, de olho azul. Ela falou, sabe o que é? Uma estrela, você está vendo a estrela? Ela trouxe um anjo lá da estrela, trouxe você um dia para mim e me deu de presente. E daí correu muito bem. O motorista, que era casado, ficou feliz da vida, que ele não tinha filho, então praticamente ele acabou ocupando o lugar do pai, os avós felizes da vida, até é meio óbvio o que vai acontecer. Um dia eles olharam no Facebook e o que aconteceu? Os pais viram que o menino era normal, porque o menino nasceu normal, ele não nasceu com síndrome de Down, e vieram buscar o filho de volta. E daí, no que eles vieram buscar o menino de volta, o menino foi logo brincar com a mãe, que era a mãe de verdade, e a Mimi ficou olhando, e ele era super chegado, ele falou, mãe, será que esse aqui foi o anjo que me trouxe para você e tal? E daí o chofer queria que entrasse na justiça, queria que brigasse, porque achava que com certeza ia, e ela não quis. Ela falou, não vou expor meu filho a essa situação, né? Não vou expor o menino a essa situação, e resolveu entregar o menino para os pais biológicos. Né? Essa que eu achei a parte incrível, porque essa moça, ela, depois que teve essa criança, ela era assim super infantil, ela teve um amadurecimento absurdo no filme. E só que a mãe biológica também, que o chofer falou assim, que falou que ela quis se matar porque ela tentou ter outros filhos e não conseguiu. O chofer falou assim, é mais fácil você se matar do que você enfrentar tudo que ela enfrentou sem dinheiro, com a família, com tudo que ela teve que enfrentar.
E daí, quando ela vai devolver a criança para a mãe biológica e para o pai, a mãe também, por amor à criança, viu que ela estava bem e feliz, resolveu não levar a criança e adotar uma outra criança e deixar essa criança com a Mimi, que estava com ela. E aquilo, tudo se apaziguou naquele momento, você consegue sentir. Esse não é um desfecho clássico, se a gente pensar, por isso que eu estou falando, tem coisas mais complexas. A gente fala, não, ela tem que ficar com a mãe biológica. Aqui foi uma coisa totalmente, por isso que eu estou contando para vocês, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado quando a gente pensa no olhar sistêmico. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Sim. Eu assisti o filme e achei muito interessante, e também no final ela olha, passa, vê uma criança no portão olhando, pedindo pelo amor de Deus, né, para ser levada, aquelas crianças no orfanato, e ela vai e pega o quê? Uma criança indiana. Então acabou que o filho, né, eu achei muito interessante. Eu penso assim como algo maior organizando todas as coisas, né? Mas assim, o desprendimento dessa mãe que criou, né? E o desprendimento da outra também, em relação ao bem da criança, trouxe uma forma de se reorganizar aquilo. Pode ser que, quando o menino crescesse, ele gostaria até de ir conviver com outra mãe, enfim, com a mãe realmente dele. Mas aquilo... E foi sem julgamento, né, Raquel? Não teve julgamento nenhum. O amor da indiana, da menina, da Mimi, né? Assim, aquilo faz a gente chorar de emoção. O que é o amor de uma mãe verdadeira? Ela dá em prol da felicidade do filho. Quer dizer, ela era a mãe verdadeira dele, não biológica, mas a verdadeira é ela. Não, mas quando a gente fala é a mãe verdadeira ou não verdadeira, de alguma forma a gente está julgando. Eu estou falando, ela conseguiu... Lá no filme... acima, ela transcendeu aquilo que era justo ou não justo para ela. Então... mas eu não falei no julgamento, não, que a gente é consteladora, sabe? Eu quis dizer que no filme mostra que a mãe verdadeira, vamos dizer assim, que criou, ela abre mão por um amor maior de falar, não, vai com a mãe biológica, né? O destino dele. E a outra veio e falou, não, ele vai ser feliz com ela. Então, as duas abriu mão delas para um amor maior. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Vale a pena assistir, gente. É muito bonito o filme. Tá certo que eu já contei ele inteiro para vocês. Mas vale assistir, sim. Não tinha como não contar inteiro. Para dizer o que... Chegar onde eu estava querendo chegar, não tinha como contar inteiro. Gente, a ideia é a gente fazer as ordens entre os irmãos. Então, o que eu pensei? Eu pensei em dividir em salas, mas não dá para dividir com tão pouquinhas pessoas, né? Então, eu estou pensando em dividir... Nós estamos em 22. Oi, Sam! Tudo bom? Boa tarde, me atrasei. Tudo bem? Mas oi, Marina! Vocês acham que dá para dividir em 3? Porque a ideia é assim, tá? Uma pessoa vai contar quantos irmãos tem e vai escolher cada um para representar um dos irmãos. Tá? Pode ser que surja uma sensação de ter outros que ela nem saiba. Tá? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma reverência e honrar cada um no seu lugar. Tá? Eu honro você como meu primeiro irmão, eu te respeito por isso, você veio antes... Fala, Raquel. Não, está sem som, está sem som. Isso que eu estou querendo perguntar desde o início, estou esperando você chegar nessa hora do exercício. Tá. A gente tem como aí, nesse exercício, eu colocar se tem alguém antes de mim mais velha? Eu sou a mais velha. Tem. Não, eu assim, saber... vamos dizer assim, eu sou a segunda, eu tenho um irmão, vamos dizer, eu vou chegar aqui, vou escolher a Juliana como meu irmão, e a Leda, a Kátia, a Heidi como os 3 que vieram depois, tá? E eu vou fazer uma reverência de honra, exatamente no meu lugar, de coração, para cada um que veio antes, os que vieram depois, com todo respeito e humildade, até que eu sinta
que eu estou no meu lugar e me apaziguei. Mas pode ser, por exemplo, que a Leda fale, ó, eu sou a terceira, e daí a Kátia é a quarta, a Kátia fala assim, eu não sinto que eu sou a quarta, eu sinto que tem alguém antes de mim, por exemplo. Tá? Daí nós vamos imaginar essa pessoa antes aí, como se ela estivesse no lugar. Alguém pode até representar 2 ou 3 papéis, se for o caso. Deu para entender? Cíntia, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: eu sou gêmea e univitelina, pelo que a gente sabe. No registro de nascimento, minha irmã veio antes, mas eu sempre achei que eu era a mais velha das duas, e aí fiz uma constelação, deu que eu era mais velha, mas ultimamente eu achei que não era nada disso. E outro dia eu saí com a minha irmã e fiz uma reverência a ela e falei, você é mais velha. Mas a constelação me botou como mais velha. Em vez da constelação, Marina, o termômetro aqui vai ser o como vocês vão se sentir, como cada um vai se sentir neste lugar, tá? No caso, aqui hoje eu falei, você nem estava, até irmãos que são muito perto um do outro, às vezes são quase considerados gêmeos, tá? Por mais que seja mais velho ou mais novo, vocês chegaram muito juntos, né? Sim, os gêmeos. 2 minutos. 2 minutos de diferença. Então, o que o termômetro disso tudo vai ser a leveza, vai ser o apaziguamento interno de você realmente se sentir no seu lugar e confortável. E todos têm que estar confortáveis. A ideia aqui hoje é que todos estejam confortáveis, tá? Ok. Bom, então vamos ver. Nós estamos 5, 22, 21. Eu vou separar em 3 salas, tá? Vai dar 7 para cada um, ok? Se precisar de mais gente que tem 8, 10 irmãos, algumas pessoas podem fazer papel do segundo e do quinto, não tem problema, gente, porque aqui a gente não está colocando espacialmente. E outra dica, vocês sozinhos, com objetos, com bonecos ou com o que vocês pegarem representando, vocês podem também em casa colocar a ordem dos irmãos, colocar a mão em cada um e ver como vocês vão sentindo. Vocês podem fazer isso sozinhos também, tá? Mas é mais legal a gente fazer Cíntia, aqui. Oi. Eu só queria pedir para você, a Ana é minha irmã, então você não nos coloca na mesma sala, porque eu acho que não vai ser, né, não é legal, não, acho que é melhor. Tá bom, tá bom. Okay. Eu vou separar aleatório, se cair na mesma sala, eu troco, tá? Tá bom. Obrigada. Só porque ela falou. Cíntia, e a Ângela, a Maria Ângela é nossa cunhada, casada com o nosso irmão. Espera um pouquinho. A Kátia e a Ana, só porque você falou. Vamos ver para a sala 2. Bom, eu vou abrir e depois eu movo. Opa. Kátia. Pode ser. Se vocês se sentem mais confortáveis, né? Fala, Kátia. Quem que me chamou? A Kátia? Será que dá para trocar eu ou minha mãe? Dá, eu já vou trocar. Deixa eu sair que eu vou trocar outra Kátia e vou trocar vocês duas, tá? Tá bom. Kátia. Okay. Deixa eu ver. 2. Kátia. Sala 1.
Solange. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solange? Novidade, contem tudo. Deu certo aqui, gente? Deu. Sim. Tá. Agora Não, deu. eu troquei as Cátias ainda. Tá bom. No meio, ou se é a caçula, enfim. Deu certo Tá. aqui? A Solange viu. Bom, Deu. Se precisar alguma coisa, vocês falem comigo, tá? Tá bom, Certo. Cíntia. Não, mas deu para fazer algumas coisas boas. A gente teve pouco tempo para trabalhar e a ideia era só a gente entender a ordem né? e o que é sentir se eu estou ou não na ordem. A semana que vem a gente pode trabalhar isso um pouco mais profundamente, porque daí a gente não vai... Eu gravei, eu até vou jogar no grupo para quem quiser entrar mais, daí nós vamos entrar nos grupos diretamente, então a gente vai ter muito mais tempo, com mais calma para trabalhar, mas não a ideia não é fazer uma constelação, aqui é um exercício sistêmico, é que a gente possa sentir o campo, e daí, no caso de quem não está tão habituado com isso, que é fantástico, porque sempre vem muito claramente que algo tem que ser olhado. Daí, a semana que vem, eu quero fazer também, tá? Legal. Eu mereço. Cíntia, eu queria fazer uma pergunta. Fala. Cíntia. Pode falar. Você me ouve? Ouço. É que está congelada a imagem, eu não sei se está. Em relação aos meus filhos, que são irmãos entre si, no caso, eles têm eu acredito que tem uns emaranhamentos aí. Eu posso pedir uma constelação, eventualmente, para trabalhar meus filhos? Pode. No campo, né? Claro, claro. Daí, então, me põe na fila. Tá. A próxima vai ser dia 25 de setembro. A próxima constelação. Se você quiser, você já fica na fila. É o seguinte, é claro que a gente pode, mas o ideal é que nós olhemos primeiro, sempre, a nossa família de origem, né? Porque, de repente, algo que está emaranhado para nós, se a gente desemaranhar, a gente já está liberando nossos filhos. Né? Então, só que às vezes tem coisas complicadas ainda relacionadas a olhar os filhos, sim, eu acho que é interessante. Esse assunto, gente, tem muito pano para manga e é bem interessante a gente aprofundar. Então, o que eu ia falar para vocês, assistam o filme da menina. Eu acho que vai acabar levando... Vai, pode ser que sim, pode ser que sim. Eu acho que estava levando para mim. Mas se te veio na ideia de fazer com este tema, é interessante fazer, Solange, acho que vale a pena. Eu já estava pensando nisso, viu? Antes. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que vivenciou como participante ou como fazendo, Sandra? Não, quero perguntar para você onde que tem esse filme, o Mimi. Netflix. Está no Netflix. Ah, tá. Já mandei lá no grupo, Sandra. Já olhei. Obrigada, querida. Outra coisa, eu queria que a Sandra Súria desse o nome daquele livro. E eu ia fazer uma sugestão. Quem foi? Foi a Sandra e a Raquel, né? Que leram esse livro. Sim. Eu posso fazer Deixa só eu pegar ele aqui, eu acho que ele está aqui, só um minutinho. Posso fazer Imensa vida. Posso pedir fazer um pedido para as duas? A Raquel e a Sandra? Eu tenho em PDF.
Não tem problema. Eu gostaria que vocês, já que nós vamos continuar no mesmo tema, se vocês não podiam apresentar um pouco disso para a gente a semana que vem. Qual é o nome do livro, Cíntia? Ela sabe muito Aqui mais o que eu. livro. Sandra? Oi, aqui, ó. Esse é o livro, tá? Legal. Eu estava falando para a Raquel que a gente vai Pode entrar no continuar. site www.imensavida.com e aí legal. comprar esse livro. Escuta, eu estou te fazendo uma Raquel pergunta. disse que tem em PDF. Você tem PDF, Raquel? Põe no grupo. Não põe, se você puser, a gente agradece. Sandra, eu estou sugerindo aqui para a Raquel, ela disse que você sabe mais. Já que nós vamos continuar no mesmo tema, se você não podia, se você puder, semana que vem, trazer um apanhado deste livro para a gente. Para mim é um prazer, eu só não sei se eu consigo participar, eu não posso confirmar isso assim antes. Tá, não, mas você me fala durante a semana. Durante a semana, sim, nossa, maior prazer. Porque, de qualquer jeito, nós vamos estar continuando nesse tema. Ele só vem enriquecer isso que nós já estamos vendo e a gente vai dividir em grupo mais rápido. Então, vai sobrar mais tempo para todo mundo também poder se trabalhar semana que vem. Tá, gente? Para fechar, eu vou pedir para a Leda colocar uma música maravilhosa que ela trouxe na nossa mentoria. Nós imaginando que a nossa força estão sempre nos pais, né? Nesse exercício com os irmãos, às vezes é interessante sempre a gente imaginar os pais ali também, né? No lugar deles, aqueles que vieram antes e que têm toda a força de todo aquele sistema da ordem dos irmãos. Posso pôr? Pode sim, senhora. Eu só queria perguntar, tá todo mundo bem, gente? Tudo bem. Tá bom. Deus, semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu Pai. Ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha avó. Ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu avô. Ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Ai, é linda. Lindo! Lindo. Eu vou pôr no grupo. Põe sim. Gente, mais uma pergunta, mais uma vez, quem está começando a fazer esse tipo de exercício? A Maria Ângela, a Cal, quem mais que falou? Peraí. Como é que estão? Estão bem? Está tudo bem? A Ana? Tá tudo Depois bem? que eu chorei tudo que eu tinha que chorar, estou ótima. Tá mas tudo você bem, não é novata, né, Leda? Eu estou falando quem está começando. Sou novata nesse negócio de irmão mais velho. Tá bom, tá bom. Brincadeira, sim. Tá bom, gente. Então, semana que vem, eu aguardo todos vocês e vamos continuar aqui. Tá bom? Obrigada. Já está lá, viu, gente? Oi? Está no grupo, PDF.
Tá? Vocês acham que eu tenho que anotar? Vocês estavam no grupo de quê? A semana que vem vai ser outro grupo. Tá ótimo. Tá? Quem já fez, já fez. Tá bom? Ok. Tchau. Beijo, queridos. Beijo, gente. Tchau, tchau. 19 e 19, Moçada linda. vamos. Fiquem